Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, esse vídeo, eu confesso que se fosse uns meses atrás eu nunca gravaria, né? Porque a gente sempre gosta de esconder, de maquiar as nossas, como eu posso dizer? As nossas imperfeições, né? Não que isso seja. Fui mãe aos 23 anos e aos 23 anos eu resolvi me dedicar 100% à minha maternidade, né? Eu já fiz 24 recentemente, e é dia 18 agora que passou, né? Então, mas eu tive meu filho aos 24 anos, né? O Miguel, que tem 11 meses, inclusive, vai fazer um aninho agora em agosto. Um ano, assim, se passou, foi o ano mais rápido da minha vida, eu simplesmente não vi passar. Aquela frase nunca fez tanto sentido, né? Os dias são longos e os meses e anos passam voando, né? Bom, mas vamos ao que interessa, né, gente? Eu, no auge da minha juventude, né? Engravidei aos 22, ganhei aos 23 e depois que eu tive meu filho, não voltei a trabalhar. Antes eu trabalhava em um comércio, né? E mais ou menos com ali, acho que no sexto mês de gestação, esse comércio veio a fechar. O dono passou o ponto e foi reabrir novamente só quando meu filho tinha quando eu estava com um bebezinho recém-nascido. Eu até recebi propostas de voltar, mas eu escolhi não voltar. E aí que entra o ponto, né? Que é o assunto principal desse vídeo. Hoje em dia é visto com muito preconceito, assim, é visto como um desperdício, uma perca de tempo você largar o seu mundo, o mundo corporativo, a sua carreira, a sua profissão, para estar dentro de casa cuidando do que realmente importa do seu filho, dos seus filhos, né? Que são ali uma parte sua, é uma bênção de Deus na terra, né, para você, para sua família, para o seu esposo, né? Enfim, é visto com uns olhos assim muito, uma visão assim muito ignorante, né? Até por conta do alto do feminismo, né? Que o feminismo é uma controvérsia muito grande, assim, né? Vai estar deixando de ser empoderada se você escolher viver a sua maternidade e se dedicar 100%, assim, né? E eu, por muito tempo, me questionava a respeito disso, né? Eu achava, assim, que realmente era um desperdício, que tudo que eu estava fazendo era em vão. Qual era o propósito de eu estar ali, né? É, me dedicando e não ganhando nada em troca, né? Não recebendo salário. Enfim, eu me sentia, a palavra é essa, inútil, né? Me sentia inútil e nadando contra a maré, assim, né? Que eu achava que, nossa, eu estou tendo esse esforço agora, estou fazendo isso agora, minha vida parou e a vida de todo mundo continuou. Por muitas vezes eu falei isso pro meu esposo. A minha vida estacionou assim, o mundo tá acontecendo, falava dessa forma, o mundo tá acontecendo e eu estou aqui parada, cuidando do meu filho. Eu não tinha o entendimento necessário ainda para entender o real propósito de Deus por trás disso, né, da nossa maternidade. E isso foi durante alguns meses, né, eu tentava entender, eu reclamava bastante, né, porque o ser humano é um bicho que reclama, basta alguma coisinha para ativar, né, e eu fazia muito isso, né? Em seguida eu já pedia perdão para Deus, porque, tipo, eu reclamava às vezes de algo que acontecia durante o dia com meu filho, chorava, só ficava pendurado no peito, e em seguida eu já me arrependia profundamente, porque eu falava, meu Deus, eu, tipo, pedi tanto esse filho, né? Tanto eu quanto minha esposa, a gente sonhava em ser pais, né? E Deus concedeu esse sonho, essa bênção, né? E agora, tipo, eu reclamo. Meio que você tá sendo ingrato, né? E eu já me sentia mal na mesma hora, assim, né? E durante esse período eu fui pedindo para Deus, né? Eu orava bastante, pedia paciência para passar por esse processo, né? Tentava entender o propósito, né? Tipo, porque no meu caso eu trabalhava, mas eu não era CLT, então eu não tive que voltar. Digamos que eu era terceirizada, né?
E tanto eu quanto meu esposo, nós somos MEI, a gente paga o MEI, né? E eu tive, graças a Deus, também o benefício de licença maternidade para quem é MEI. Se você paga no mínimo 10 meses e você engravida, quando você ganha, você tem direito, né? Então, foi ali uma ajuda por 4 meses de um salário mínimo. Mas o dinheiro, como tudo na vida, acaba, né, gente? E quando acessou esse benefício, eu ficava, tá, e agora? E o que mais me pegava, assim, era o fato de você estar dependente, né? Imagina se eu não tivesse um bom esposo, imagina se meu marido fosse ruim, horrível, que não me ajuda, que não coloca as coisas dentro de casa, que me recusa o básico, assim, né? Porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho que pedir pra ele. Imagina se ele recusa. É terrível para mulheres que passem por isso, né? E eu vou falar também sobre essa questão de esposo, né? Eu ficava matutando isso na minha cabeça, achando que, você está aí se dedicando, está sendo do lar, mãe barra dona de casa, e no dia de amanhã, eu via muito, a gente vê muito isso na internet, de pessoas que infelizmente sofreram traumas, foram machucadas, né? E falam assim, você tá aí, né, se dedicando, sendo mãe, cuidando da casa, fazendo tudo, e no dia de amanhã seu esposo mete o pé na sua bunda, te trai, ou te deixa, te larga, te abandona, né? E esse pensamento, gente, é simplesmente assim, do mal, não provém de Deus isso, né? As mulheres que pensam isso têm que pedir para Deus tirar isso da cabeça de vocês, né? Assim como eu pedi também, e graças a Deus, se você tem que ter ali um propósito no seu coração, se o casamento não é em vão, né? Então, se você sabe que seu casamento tá ali firmado por Deus, não é nada que vai destruir, né, gente? Não há nada que possa destruir, né? O ser humano é falho, tal, mas se no coração de cada um tem um propósito, tem o temor a Deus, nada de ruim vai acontecer, né? Então, gente, graças a Deus, esse pensamento também não existe mais na minha mente, mas o que me pegava também era a dependência financeira, né? Porque depois que acabou o meu auxílio, meio que só meu esposo estava sendo a fonte de renda em casa, né? Ele trabalhava com entregas e, em contrapartida, conciliava com e-commerce, né? Meu esposo, ele trabalha com e-commerce nas plataformas do Mercado Livre e Shopee, né? Com vendas nessas duas plataformas. E antigamente, gente, eu era muito ignorante em relação a isso, eu achava que isso não era trabalho, que a pessoa não poderia viver disso, que você tinha ali que estar, igual eu falei no começo, você tinha que estar ali dentro de uma empresa por 8 horas ou mais, 10 horas por dia, para se realmente chamar de trabalho. E quando o meu bebê nasceu, meu esposo conciliava esses dois e não era uma coisa assim que eu acredito que foi Deus primeiramente e segundamente o nosso bebê que deu aquele gás assim pra gente realmente ter determinação, fazer acontecer e fazer dar certo. Que graças a Deus é o que tem acontecido, né? Hoje em dia a gente pode se dizer que tanto eu quanto ele a gente trabalha de casa, né? Ele tem uma loja na Shopee, eu também tenho, né? E pode-se dizer que a gente vive disso, graças a Deus, né? Deus tem abençoado muito esse caminho, né? Inclusive é um conselho para você, mamãe, que está assistindo esse vídeo, que está em casa, que não tem fonte de renda, que se sente assim, como eu me sentia assim. Vá pesquisar sobre renda extra online, sem sair de casa, se você faz alguma coisa, se você, com certeza você é bom em alguma coisa, em cozinhar, fazer bolo, doce, em fazer unha, sobrancelha, qualquer coisa, invista nisso também, mas não deixe, não priorize a sua maternidade, se assim como eu, o seu coração arde por deixar por pensar, só em pensar em deixar o seu filho aos cuidados de alguém, né? E você realmente estiver disposta, porque eu vou falar a verdade, gente. Tem que ter disposição, tem que estar disposta a enfrentar isso, porque não é fácil, né? Então, a partir do momento que você escolhe
você vai estar ali se sujeitando a passar cada processo. Então, gente, eu escolhi isso, né, pra mim, não me arrependo. E, inclusive, não sei se já falei aqui no vídeo, tô falando demais hoje, né? Mas muitas pessoas vieram pra mim me perguntar assim, né, depois que eu estava com o meu bebê, se eu já tinha voltado a trabalhar, se eu pretendia voltar. E eu ficava ali maquiando, né, porque no fundo eu achava que se eu falasse, não, eu escolhi cuidar dele, eu e meu esposo estamos trabalhando de casa com isso e aquilo, eu achava que as pessoas iam me julgar, ia falar, nossa, mas isso aqui é tão nova, né? E eu achava isso por muito tempo, gente. E hoje eu confesso, se alguém vir me perguntar, eu falar, não, não voltei, não vou voltar. Se um dia eu voltar, vai ser porque eu quero, não porque eu preciso, né? Porque eu aprendi isso também, né? Não que eu seja assim, afogada, assim, mas eu aprendi que, gente, são princípios que eu carrego assim. E um dia eu vi um vídeo que virou uma chave assim na minha cabeça, que eu vi um rapaz falando assim, a mulher tem que trabalhar? Não, ela pode, mas ela não tem que, entendeu, gente? Então é algo assim que são desde os tempos antigos, né? Os homens saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa. Isso não te torna assim, não te torna inferior, pelo contrário, Deus olha com bons olhos o seu cuidado com o seu filho, até porque se ele te permitiu ter esse filho, né, ter filhos, ele quer que você cuide, né, que você ame, que cuide, mas como eu também penso também, né, gente, as mães que precisam trabalhar, que escolhem trabalhar, são livres para isso, né? Hoje em dia, muitas mulheres lutaram por esse direito, né? Que inclusive é até engraçado que às vezes eu vejo umas postagens na internet que fala assim, as mulheres que lutaram pelos direitos da gente trabalhar, eu só queria ficar à tarde em casa assando um bolinho e tomando um café, né? Ou seja, tipo, o mercado de trabalho sobrecarrega tanto ou mais a gente do que um filho, né? Só que a gente se sujeita a isso, a trabalhar ali 28 dias ou mais, ou um pouquinho menos, né? Depende da escala, a gente se sujeita ali a passar, porque no final vai ser remunerada, né? Financeiramente. Então, gente, eu escolhi isso pra mim, né? Eu falei, vou ter que abrir mão disso, daquilo. A gente abre mão de inúmeras coisas, né? Se você realmente, e se você também for uma mulher consumista, né, que gosta de gastar e comprar do bom do melhor, né? Você vai sentir na pele isso, até porque a renda vai estar menor, né? Porque por você não estar trabalhando. E é outro ponto que eu também não concordo, gente, que apesar de ser nova, eu tenho princípios e pensamentos muito assim, não vou dizer antigos, mas que pra mim é indiscutível isso, sabe? Eu vejo mamães falando assim, mamãe tem que trabalhar porque fui criar meu bebê só com cárter, só com hugs, só com isso, só com aquilo. E eu penso que no final o principal, o que falta, a única coisa que o seu bebê precisa é de você, entendeu? O seu bebê não escolhe roupa de marca, o seu bebê não escolhe a melhor fralda, não escolhe o melhor lencinho, não escolhe do melhor. Ele nem sabe que isso tem valor. O valor que ele sabe que tem mesmo é você. Ele vê a mãezinha dele lá, ai, minha fonte de alimento, quem me balança para eu dormir, quem passa o tempo todo comigo. Então, é você que vale muito para ele, não é o que você veste ele, não é a fralda que você usa nele, né? Então, eu virei essa chave, graças a Deus, essa chave virou na minha cabeça, né? Senão, possivelmente, eu estaria trabalhando em algum lugar da vida aí, me estressando, tendo crises, né, de ansiedade por conta do estresse no trabalho, né? Assim como era antes de eu engravidar, né? E eu escolhi pra mim isso, gente. E eu vou falar que não é ruim. Gente, a vida de dona de casa não é ruim. Depende tudo do ponto de vista, né?
Mas pensa, vai me dizer que você não tem meia horinha do seu dia ali para sentar no sofá, comer uma fruta, comer um bolo, tomar um cafezinho, assistir um episódio de uma série, ver um vídeo aqui no YouTube, por exemplo, né? Porque eu, depois que virei mãe e dona de casa, gente, nossa, o YouTube tem sido o meu campo, assim, de paz, assim, sabe? Eu recorro ao YouTube para muitas coisas, né? Então, gente, não é esse bicho de sete cabeças que muitas mulheres falam, né? Nossa, me dedico e é horrível, da vida dona de casa, ninguém te enxerga, ninguém dá valor. Gente, igual eu falei, tudo depende do ponto de vista, da realidade de cada um, porque tem famílias que realmente é só Deus, né? A gente sabe que são lutas individuais, né? Não vou generalizar a minha vida, como foi comigo, pode não estar sendo, e com certeza não está sendo com muitas outras mulheres, né? Mas o ponto principal era esse, gente, que eu vim falar nesse vídeo, né? Que eu pensei muito para falar, né? Porque, igual eu mencionei, os julgamentos sempre vão ter. Vão te julgar se você voltou a trabalhar cedo demais, vão te julgar se você não voltou a trabalhar. A gente tem que escolher o nosso julgamento, né? E, igual eu falei também, gente, muitas pessoas vieram falar pra mim que, se pudessem, teriam aproveitado muito mais a sua maternidade, teria demorado mais para voltar a trabalhar. E outras pessoas me falaram também que tiveram que voltar muito cedo e com 3 meses de vida do bebê tiveram que voltar a trabalhar, e o bebê se acostumou mais com outras pessoas do que com a própria mãe, né? E isso pra mim, na minha cabeça, não faz sentido, gente. Imagina eu ter o meu filho, ele se dá bem mais afetivamente com outra pessoa do que comigo, que sou mãe dele, né? E a gente ficar em casa, consequentemente, cria o quê, gente? Aquele apego, né? Aí vem as pessoas falar, nossa, ele é bem apegado, né? E aí eu penso, sim, graças a Deus, eu sou a mãe dele, ele tem que ser apegado a mim, né? Se ele não for apegado a mim, vai ser a outra pessoa? Não faz sentido isso, sendo que eu que trouxe ele ao mundo, né? Então, esse é o meu pensamento, sabe, gente? Tipo, eu tô expondo isso aqui, com certeza vou estar sujeita a críticas ou não, né? Mas igual eu falei, gente, é a vida individual de cada um, né? Ultimamente eu mudei o meu pensamento em relação a isso, né? E eu sei que tudo vai passar, eu sei que tudo que eu estou vivendo tem um propósito, né? Deus não faz nada em vão, né? E é basicamente isso que me fortalece, né, gente? Ter ali, pedir para Deus paciência, ter fé, que isso vai ser um processo que no futuro você vai realmente colher os frutos, porque se você se dedica hoje a criar o seu filho, e de preferência, né, nos caminhos de Deus, no futuro você vai colher esses frutos, né? E é assim a gente espera, né? Porque se a gente faz um bom trabalho aqui, agora, né, nesse momento, no futuro, Deus com certeza há de recompensar a gente, né? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje, né? Uma carta aberta a vocês aí, né? Dessa experiência do meu processo vivendo a maternidade 100%, né? E se você se identificou, se você acha que vai edificar alguma outra mamãe, mande para ela, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal, né? Porque, igual eu falei, eu não trabalho fora. E então, quem sabe um dia também Deus possa permitir que este canal aqui seja uma fonte de renda que eu possa ter, não é mesmo? Então, para isso, eu vou precisar da ajuda de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, né? E chegou até o final também. Tá bom? Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e tchau!